Caso você seja um influencer, dá uma moral pra gente. Faça uma live escutando uma de nossas histórias com seus seguidores. Obrigado aos apoiadores Amanda Souza, Fábio Martins, Lucas Pereira, Diego Rodrigues e Giovana Gomes. Vocês fazem toda a diferença para o nosso projeto. Obrigado pelas milhares de pessoas que escutam nossas histórias. E como combinado, essa história tem como homenagem o nome de um dos apoiadores. Seja você também um. Um grande beijo. Tudo começou ainda enquanto éramos adolescentes. Eu, um primo inseparável e alguém que tirou o nosso chão. Ô Di, tu vai comigo no fliperama do Tonhão? Eu acho que vou sim, Fabinho. Conseguiu uma grana com o tio? Consegui sim. Ele deu 100 conto. Dá pra jogarmos um pouco de The Queen of Fighters e Chocolate Dinossauros. Porra, acho que você mitou, hein? Depois eu mesmo vou dar um abração no tio por isso. Ele já sabe que você vai estar comigo. Por isso ele deu mais dinheiro, mané. A cara do tio fazer essas coisas. Eu e Fabinho somos muito próximos. Isso porque a minha mãe e o irmão dela, meu tio, acabaram tendo filhos num período próximo. Logo, a diferença na nossa idade é de apenas 1 ano, sendo o Fabinho mais velho que eu. Nós não estudávamos juntos, mas passávamos o final de semana fazendo as coisas justamente porque o apartamento em que os nossos pais moravam não tinha tantas pessoas na mesma faixa etária que a nossa. Então, acabávamos sempre passeando pelo bairro e fazendo amizades afora. A minha mãe sempre reclamava dizendo que nós tínhamos de tudo dentro do condomínio, e eu sempre respondia que não adiantaria nada sem ter pessoas para aproveitar conosco. Então, ela acabava entendendo o motivo de eu e Fábio estar sempre pela rua. Certo dia, combinamos de ir jogar fliperama em uma lojinha que ficava na esquina de casa, a lojinha do Tonhão, que era frequentada por grande parte das pessoas no bairro. Lá a gente jogava até altas horas, ficávamos conversando com amigos e gastávamos bastante dinheiro comprando besteiras, tubaína de saquinho, salgadinho fofinho de churrasco, enfim, era o nosso point. Porém, era um lugar marcado pela maioria como o point dos garotos, até que mais alguém apareceu. Estávamos nós lá jogando como sempre, fichas sendo torradas enquanto morríamos mais uma partida e uma fila pequena de outros amigos que ficavam ali esperando para jogar, ou apenas assistindo para zoar uns com os outros. O lugar não era tão pequeno, era aconchegante, tinha um sofazinho e uma mesa que usávamos muitas vezes para jogar truco, ou seja, era um paraíso. Contudo, por ser frequentado praticamente 100% por meninos, percebíamos que as meninas só passavam pelo lado de fora, olhando para dentro e dando risadinhas, típico de quem quer zoar com nossa cara. Mas, como estávamos em nosso espaço, nós não ligávamos. Entretanto, nesse dia, notamos que tinha alguém sentado no sofá que estava esperando jogar, mas esse alguém era muito bonito e chamou a atenção da maioria dos meninos. Ô primo, se liga naquele menino ali. Eu já vi faz tempo. Eita, moleque bonito do caramba. É verdade. Esse aí vai fazer a festa com as meninas. Será que ele joga bem? Ah, sei lá. Vamos deixar ele jogar com a gente. Beleza. Tá rolando um racha no The Queen. Vamos acompanhar. O garoto levantou. Estava de blusão, mesmo no calor, e um boné escondendo o cabelo. Colocou a ficha no fliperama e começou a rapelar geral. Ele era muito bom. Dava um pau em qualquer um que se atrevia a jogar com ele. E eu, que era um dos mais destemidos da turma, estava esperando Fabinho jogar contra ele para eu analisar suas habilidades. Fabinho perdeu feio. O garoto usou apenas um boneco e detonou 3 do lado do Fabinho. Ele jogava com o Itadori Yagami. Não dava boi para ninguém. Foi tanto debustã pra cá, debustã pra lá, que eu me irritei. Entrei com o meu personagem principal, sem nem hesitar, pois já tinha uns 15 meninos zoando e chamando o garoto de prodígio, quando eu com o meu personagem, o Barry Buggard, também tomei um pau feio. Na hora, todos começaram a levantar o garoto para o alto, gritavam e falavam que ele era o melhor, quando seu boné cai, deixando seus cabelos longos esparramar pelos ombros, e lá estava ela, uma menina linda com seus cabelos encaracolados. Então, tudo virou um caos.
Os meninos queriam expulsá-la na hora, dizendo que ali não era lugar de mulher, de que apenas meninos tinham passe livre para jogar conosco. E eu, parada admirando a beleza, notei que meus amigos estavam ficando até agressivos, sem necessidade alguma, empurrando-a para fora, quando Fabinho entrou na frente e disse que ali era lugar para qualquer um, até mesmo uma garota, pois não havia diferença entre nós, afirmando ainda de que ela e qualquer outra teria passe livre para entrar. A briga se instalou, Fabinho trocou soco com os três, sempre protegendo a garota, e eu entrei no meio. A gente saiu com alguns roxos na cara. Tonhão se irritou e disse que era para pararmos, pois ali era um espaço para todos. Então, ficamos ali sentados no sofá, com a garota também entre nós, quando, do nada, cada um olha para o outro e começamos a gargalhar. Foi então que mais um entrou no nosso bando, a Amanda. O problema é que praticamente todos se apaixonaram por ela. Alguns anos se passaram, enfrentamos uma pandemia e a internet chegou com força. E aí, primo, tu conseguiu levar a Amanda pro rolê? Ué, pergunta pra ela, vocês não são amigos inseparáveis? Oxe, que papo é esse, mano? A gente sempre foi próximo, muito antes de vocês começarem a namorar. Você tem razão, desculpa aí, Di. Viajei. Não sei porquê. É que estou ficando irritado com mais facilidade ultimamente. Eu percebo já faz um tempo. Não é essas coisas que você fica vendo na internet, não? Não, cara. Tá doido? O curso que eu faço me faz bem. Me faz me sentir completo. Se você tá falando, beleza. Só toma cuidado com quem você deixa se influenciar. Fábio tinha razão. Eu falava todos os dias com a Amanda, mas ele nunca teve ciúmes disso, justamente porque todos nós éramos amigos, e eu sabia que o fato de Amanda ter escolhido ele como seu interesse romântico não iria mudar nossa amizade. Bom, pelo menos até essa conversa. Ele estava começando a participar de alguns cursos na internet, pois um costume que não tínhamos passou a se tornar realidade, o tempo na frente das telas. Passamos a sair menos. Às vezes nos encontrávamos para ir em algum rolê os três, tipo boliche, barzinho, mas, na maioria das vezes por conta de trabalho, nossos encontros eram mais limitados. Amanda havia comentado comigo que eles marcaram de sair para um jantar romântico, e eu fiquei feliz por eles, já que Fábio não falava mais sobre a sua relação. Eles namoravam já fazia uns 2 anos, e com o tempo e após Fábio passar a se envolver cada vez mais com o tema coaching, ele passou a mudar um pouco o seu comportamento, sendo que, mesmo para um primo, ele começou a se afastar ligeiramente. O problema é que Amanda começou a se queixar dessa mudança no comportamento. Relaxa, Amanda. Fabinho só tá numa fase, é normal. Até porque dizem que o primeiro ano de namoro é só maravilhas, mas o segundo ano as brigas podem acontecer. Não é isso de... Uma coisa é briga, isso é normal. A outra é violência. Como assim? Ela não quis continuar a conversa, justamente por saber que eu e Fábio sempre fomos muito unidos, então alguns detalhes ela guardava para si. Entretanto, às vezes que estávamos juntos eu podia notar que o seu olhar já não era mais de felicidade. Em algumas ocasiões, era de apreensão. Foi então que comecei a investigar melhor a vida do meu primo. Primeiro fingi me interessar por esse curso tão falado que ele fazia, pois prometia nos tornar mais fortes, focados, o projeto Delta. Como que é? Tornar-se um Delta? Isso, cara. Sua autoconfiança vai melhorar. Confie em mim. Ok, beleza. Mas não precisa ficar literalmente com esses termos gregos não, cara. Pode falar normal comigo. Eu comecei a assistir a algumas aulas ministradas por um cara descolado, vestindo boné, acessórios chiques, roupas de coloração neutra, mas com um diálogo bem convincente. Pude escutar alguns absurdos durante a aula. Eu até chegava a fazer caretas, e muitas vezes eu parava, pois parecia que até então o professor ia mudando o humor conforme o vídeo ia rolando. Mas espera aí, eu estava assistindo um vídeo na internet às 10 horas da noite. Só pode ser imaginação minha pensar que o cara estava se incomodando com as minhas caretas durante um vídeo pré-gravado. No dia seguinte, comentei com o Fábio que assistia às aulas,
mas disse que o cara ficava violento quando era contrariado em comentários de ideias, e isso me deixou um pouco preocupado, pois a ideia não era nos tornar melhores? Ah, cara, para com isso. Para de ser um Betinho, irmão. Primo, já te falei, sem esses termos aí que eu não entendo nada. Tá bom, relaxa, parei. A gente foi para um barzinho conversar. Amanda estava conosco e eu pude notar que ela estava com uma marca no braço. Que isso no braço, sua doida? Saiu na porrada por aí? Relaxa, primo. A Amanda é meio distraída. Calma aí, irmão. Eu não falei com você, falei com ela. Isso, Di. Eu acabei tropeçando por aí. Aquilo ali estava claro pra mim. Foi então que eu comecei a ficar de olho no meu primo. Porra, aí já passou dos limites. O humor na nossa mesa mudou, principalmente por minha causa, pois o tempo fechou na hora pra mim. Então, passei a conversar com frases curtas e objetivas. Até comentei que não iria mais assistir aqueles vídeos simplesmente por achar que o cara falava muita asneira e que não era pra mim, já que esse lance de coaching é perigoso. Às vezes você encontra um bom e outras um charlatão. E pra mim, aquele cara era claramente um. Até que Fábio recebe uma mensagem no celular mencionando sobre o evento que teria daqui 2 dias e eu, tentando disfarçar, comento de que eu também iria. Ué, tu não acabou de reclamar que o professor é um charlatão? É que eu quero ir assistir um evento presencial. Beleza, então. Não sou eu que vou negar isso pra ti. Me levantei para ir ao banheiro. Quando retornei, percebi que eles estavam brigando mais uma vez, mas disfarçam quando cheguei. Então, Fábio, no momento de raiva, pede a conta. O garçom demorou um pouco. Ele, irritado, pega a maquininha e paga para todos. E eu até brinco. Obrigado, pai. Não precisava. Relaxa, primo. Na próxima você quem paga. Quando, ao se levantar, xingando pela demora do garçom, outro homem comenta: "Calma aí, ô irritadinho!" Foi quando Fábio se vira e começa a bater no cara da mesa, que era claramente menor do que ele. O rosto do rapaz começou a sangrar na primeira pancada, e eu, mesmo sabendo que ele era meu primo, não iria ficar ali olhando ele espancar o rapaz por conta de um comentário. Eu entrei na frente e tentei segurá-lo, quando ele se vira para mim e tenta me dar um soco. Ah, mano, você tá me tirando. Beleza então, Delta. Vamos ver se esse Betinho é fraco mesmo. Dei um pau no meu primo ali mesmo. Deixei-o com o rosto sangrando e até mancando de dores. Amanda o levou para casa e eu fiquei no bar, ajudando a limpar a bagunça que fizemos no local. No dia seguinte eu tentei me desculpar, mas meu primo não me atendeu. Até apagou o meu rosto dos contatos, mas eu não iria desistir de participar do evento, justamente porque agora aquilo tinha me deixado muito curioso. Porra, eu nunca briguei com meu primo, ele sempre foi um cara bacana, principalmente com as pessoas, só que agora parecia um vulcão em erupção. Coloquei uma roupa bacana, um perfume e chamei o 89 táxi para o evento. O lugar era maravilhoso, num bairro chique com alguns prédios e um pequeno galpão, e foi lá que seria o encontro. Primeiro estranhei que só havia homens bem vestidos entrando, então eu segui a manada e já tinha entendido que era um evento só para o sexo masculino. Assim que entrei nesse galpão, pude ver o lugar com luzes baixas, maravilhosamente decorado. Era um ambiente sofisticado, mas também hostil. Meu primo, em meio àqueles 80 caras, decidiu se aproximar e ficar perto de mim, propositalmente, mas nem se virou para olhar na minha cara. As luzes se apagam e entra o professor no palco, enquanto todos em minha volta começam a rugir, algum tipo de costume que eles tinham, o que me tirou um leve sorriso cômico, e então algo me deixou perplexo. Todos ficam em silêncio repentinamente, e podemos escutar alguns passos de alguém que claramente tinha alguma ferradura nos pés. Então, o professor entra lentamente em cima de um touro forte e enorme. Só pode ser brincadeira, cara. Como é que esse cara conseguiu adestrar um touro desse jeito? Ali, ele começou a sua aula, conversa conosco da plateia e todos ficam alucinados com as suas palavras, menos eu. Ele começou a falar sobre liderança e usava exemplos fora de contexto.
Termos que não ornavam bem entre os assuntos e o principal de tudo, nitidamente me observava no meio das outras pessoas, mesmo eu estando praticamente no final da fila, tentando disfarçar minha presença. Muitos aqui são bem-vindos. Bem-vindos serão para participar. Mas será que estão preparados? Estão realmente dedicados e comprometidos com o nosso objetivo? Eu não quero parecer arrogante, mas vejo diante de mim apenas pessoas que se tornarão um mártir na história, para que, no futuro, possamos despejar a liderança nesse mundo. Papo de maluco da porra. Eu decidi ir embora, mas tinha que ser sutil, caso contrário, ia apanhar de todos aqueles caras que estavam ali. Então, meu primo virou olhar para mim, como se tivesse saído de um transe, e faz o sinal com as mãos me pedindo para ir embora. Eu, bastante incomodado, me aproximo mais dele e tento pegar as suas mãos para puxá-lo disfarçadamente em meio à multidão, quando o professor começa um diálogo muito mais estranho. Pelo visto, temos uma ovelha em meio aos lobos, mas tudo bem. É importante que você acompanhe tudo isso, pequena ovelhinha, afinal, ninguém vai acreditar em você, muito menos em tudo que vai acontecer nessa noite. Adianto-te uma questão muito importante. Daqui a alguns anos, a alcateia sairá das sombras. Nesse momento, ele saca uma peixeira que estava no chão e corta as patas do touro, que cai de barriga para o lado, sem emitir nenhum som de sofrimento. Então, ele começa a tirar as suas entranhas e se mistura com aquele sangue grosso que começou a entranhar o cheiro forte no local, quando ele entra naquela barriga negra e os outros participantes começam a entrar um a um. Caralho, que porra é essa? Como é possível isso, cara? Primo, vamos sair daqui! Meu primo vira o olhar para mim com os olhos sangrando e diz: vai lá, parceiro. Me desculpe por tudo. Cuida da Amanda por mim. Eu estava com muito medo. Dei um último abraço ao meu primo e me escondi enquanto via todos entrarem naquele touro. Peguei meu celular e tentei ligar para a polícia, mas o sinal não estava funcionando. Propositalmente, imagino eu. Então, assim que percebo a última pessoa entrar, observo o touro se levantar e olhar nos meus olhos, se virando e saindo correndo com a barriga aberta para o caminho que dava acesso à estrada. Peguei um dos carros e fui para a casa da Amanda, tentar desabafar sobre tudo o que aconteceu. Assim que cheguei, a Amanda estava com o olho roxo e um braço quebrado, então ela veio logo me abraçando e chorando. O que aconteceu com você? Ela preferiu ficar ali comigo sem trocar uma palavra, então eu comecei a contar sobre o episódio. Assim que terminei, ela não esboçou surpresas, já que Fábio nitidamente não era a mesma pessoa há tempos e, na verdade, assim que ela descobriu o desfecho disso, ela passou a respirar aliviada. Então, ali ainda em seus braços, eu cometi um erro básico de alguém emocionado. Eu me deixei levar pela situação. Saí de seus braços e tentei, ali mesmo, beijá-la sem arrependimentos, quando ela se vira para mim e diz: Diego, peraí, você é meu melhor amigo.